Palestra de Joel Goldsmith. Todo poder está dentro de mim. Tape 332B, tradução de Rosilda Rocha. Na primeira parte de nossa vida metafísica, penso que a maioria de nós sente que viemos para esse estudo para ultrapassar alguma condição negativa, algum problema de saúde, ou falta de suprimento, ou falta de harmonia nos relacionamentos humanos. E provavelmente fomos introduzidos ao assunto do estudo da verdade para resolver tais condições e transformar doença em saúde, ou falta em abundância, ou infelicidade em felicidade. Em nosso trabalho, temos aprendido que isso é apenas o estágio do jardim de infância do viver espiritual. Isso é apenas o próprio primeiro passo na vida mística. Naturalmente, você compreende que existem muitas e muitas pessoas que não têm interesse algum na verdade ou em Deus, a não ser para atender às suas necessidades humanas. Em outras palavras, se através da verdade ou através de Deus suas necessidades humanas são atendidas, isso as satisfaz completamente e o interesse delas não vai além disso. Em nosso trabalho, o atendimento das necessidades humanas é apenas o primeiro passo, porque não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é a realização de Deus, ou ultimamente chegar à vida mística, onde podemos dizer como Paulo: vivo, porém não eu, Cristo vive a minha vida. Agora, se em nossos primeiros passos, nossos pensamentos eram continuamente na linha de ultrapassar essa discórdia e nos elevar acima daquela desarmonia, eliminar essa doença ou restaurar o bem aqui, e se realmente tivemos sucesso em ter harmonia em lugar de discórdia, isso deveria ser uma evidência para nós de que, por trás da experiência, existe um princípio. Em outras palavras, se eu pedir uma ajuda a um curador para superar uma doença, e se ele tiver sucesso em fazer isso, certamente está claro que a superação da doença é um efeito, que por trás desse efeito existe uma causa, que é esse algo que removeu a doença. A remoção da doença foi apenas um efeito, mas algo causou a remoção. Agora, o que foi? Ou vamos supor que você ora ou medita ou faz um tratamento para que alguma discórdia seja ultrapassada em sua experiência. E bem, vamos dizer simplesmente que está com varíola e no dia seguinte a varíola desaparece. Agora, se parar para pensar sobre isso, o desaparecimento da varíola é um efeito. Agora, o que a fez desaparecer? O que aconteceu que essa varíola que estava ali ontem, hoje desapareceu? Ou se havia uma febre e alguém lhe pediu ajuda e a febre era de 103 graus e uma hora depois estava em 100 e uma hora depois a temperatura estava normal. Você testemunhou um efeito, mas o que o causou? O que o fez acontecer? E aqueles que estão satisfeitos simplesmente porque o efeito ocorreu e então se sentem gratos por isso,
ainda não despertaram para o fato de que alguma coisa de uma natureza miraculosa aconteceu. Um milagre aconteceu. Algo de uma natureza, bem, algo que um ser humano não poderia entender, um médico não poderia explicar. Aqui estava e agora sumiu. Algo deve ter acontecido. E se sua curiosidade não foi desperta, se seu interesse não foi desperto, você ainda está dormindo mesmo depois da cura. E poderá ter uma dúzia de curas, mas chegará um dia quando isso não mais acontecerá e você se pergunta: por quê? Entretanto, se quando tiver tido uma ou duas dessas curas, começar a ponderar o que aconteceu, o que causou isso, o que reside por trás da cura, então você está começando a buscar Deus. Está começando a buscar a verdade. Está começando a perguntar qual a razão que está por trás de um efeito visível. E isso significa que seu interesse em Deus foi desperto. Seu interesse por Deus Ele mesmo, não simplesmente pelo efeito. E assim é que a sua jornada no caminho espiritual começa realmente. Sua jornada espiritual não começa até que tenha olhado por trás do efeito e se perguntado: o que o fez acontecer? E então começar a busca, o estudo, a investigação para descobrir o que fez isso acontecer. Como isso aconteceu? Onde está a razão para essa ocorrência? Então, naturalmente, você deixou o reino daqueles que vêm por pães e peixes e agora está vindo pelo princípio ele mesmo. Vir por pães e peixes é um procedimento normal e natural até um certo ponto. É natural para qualquer um de nós ter uma discórdia, uma desarmonia, um pecado, um falso apetite, uma doença, uma falta. É natural para nós querer que essas coisas sejam removidas. Porém, uma vez que tenhamos visto uma, duas ou três dessas demonstrações, também é natural perguntar: por quê? Como? O que está por trás disso? Qual é a lei por trás disso? Qual é o princípio por trás disso? Como isso acontece? Assim vai poder dizer verdadeiramente que não está mais interessado somente em pães e peixes, mas que agora está buscando o segredo da vida, o mistério da vida, o segredo da harmonia que reside por trás do efeito visível. E quando isso surge, você não é mais enganado pelas aparências. E posso ilustrar isso com uma coisa que aconteceu aqui nessa cidade essa semana, e não tenho dúvida de que está acontecendo também em outras cidades essa semana. Pelas minhas chamadas telefônicas, telegramas, cartas, fica muito evidente que muitas pessoas estão preocupadas porque o senhor Khrushchev tem sido muito desagradável com o presidente Eisenhower e muito duro com os Estados Unidos, e isso tem preocupado uma porção de gente. Agora, na verdade, se essas pessoas estivessem estudando sobre espiritualidade, em lugar de estarem preocupadas, estariam gratas e muito felizes e teriam compreendido que, pelo menos, alguém tem estado realizando o trabalho espiritual e agora vamos sair de nossas dificuldades. Por quê?
Porque se tem estudado sobre espiritualidade, sabe que desde os tempos de Stalin, que ele e Khrushchev têm estado sorrindo e fazendo brincadeiras com o senhor Roosevelt e o senhor Truman e o senhor Eisenhower, como se fossem assim os melhores companheiros. E então, devagarinho, estão lhes tirando tudo o que tinham, tirando a Europa, a China e também tirando quase tudo o que temos para lhes dar, que já soma a dezenas de bilhões de dólares, sem contar com todos os segredos da energia atômica e todo o resto das grandes descobertas científicas que lhes demos. Eles estão zombando de nós. Como Hitler fez, Hitler nos disse a mesma coisa. Estou construindo uma força aérea, vou dominar a Europa e vou levar o mundo comigo. E durante todo esse tempo, nós absolutamente não acreditamos nele e simplesmente o deixamos fazer isso. E então depois culpamos Hitler. E durante todos esses anos, não tivemos sequer um governo que tivesse experiência em assuntos internacionais. Ficamos simplesmente esperando sentados. Agora que essas pessoas estão se mostrando abertamente e nos deixando saber como se sentem, vocês não sabem que coisa alguma, mas somente o poder espiritual poderia trazer isso abertamente, de forma que agora podemos nos preparar. Agora sabemos como lhes falar. Agora sabemos como lidar com eles. Não sabem que agora que o erro está sendo visto abertamente e estamos sendo confrontados por ele, agora podemos trabalhar inteligentemente com o mesmo e saber o que fazer. E até agora estávamos trabalhando às escuras. Bem, somente mais uma palavra sobre esse assunto. Não fiquem preocupados sobre todas essas coisas duras que estão vindo da Rússia. É a coisa mais saudável que tivemos desde 1930. É a primeira vez que alguém nos diz a verdade sobre assuntos internacionais desde 1930. E se alegrem com isso porque agora, pelo menos todos nesse governo e todos os governos estrangeiros saberão onde estão pisando e como lidar com isso. Agora, a razão por que estou trazendo isso à atenção de vocês não é simplesmente para falar sobre política, mas para ilustrar que quando você não tem dor alguma e quando tem a quantia de dinheiro suficiente para atender às suas necessidades, você pensa que está tudo bem e você está morrendo. No exato momento em que não tem dor alguma, no exato momento em que não tem falta de dinheiro, no exato momento em que tem um pouco de felicidade em sua família, você não precisa de um curador e não precisa de um professor, você está convencido de que tudo está bem. E todos os dias você está envelhecendo. E todos os dias alguma doença está chegando ao seu corpo. E quando finalmente isso aparece, então a pessoa diz: "Oh, isso estava se acumulando em seu sistema por 5 ou 3 anos. E agora está vindo à tona." E durante todo esse tempo você estava dormindo pacificamente no sonho de saúde. E não era saúde de forma alguma, apenas não havia dor. E isso era tudo. Agora, é no tempo em que você tem saúde física, saúde mental, saúde moral e saúde financeira que deveria estar realizando o seu trabalho mais sério,
para fazer a transição da sua humanidade para a sua cristandade. Esse é o objetivo do caminho infinito. Esse é o trabalho do caminho infinito. Esse é o propósito por trás de estarmos no caminho infinito. O caminho infinito não é um ensinamento de cura. A cura é simplesmente aquela parte do mesmo que indica o fato de que existe um efeito da realização de Deus. Entretanto, a realização de Deus é o objetivo. Mas uma pessoa saudável tem tanta razão para alcançar a realização de Deus quanto uma pessoa doente. Não vê que, desde que esteja vivendo a vida humana, todo dia você está chegando mais perto do túmulo? Se continuar na vida humana, na cena humana, não vê que todo dia você está chegando mais perto da velhice, todo dia está chegando mais perto da doença? Você não vê que todo ser humano chega a um final triste, porque permanece na cena humana e porque não há coisa alguma para um ser humano fazer sobre a velhice e a morte? Quer envelheça aos 70, 80 ou 90, é inevitável que um ser humano deteriore, envelheça e finalmente morra. E os únicos que são exceção a essa regra são aqueles que compreenderam uma mensagem espiritual o suficiente para trabalhar, não tanto quando estão bem, porém até mesmo trabalhar ainda mais quando estão bem, para fazer a transição da humanidade para a base espiritual de sua cristandade. Paulo fala desse homem que tem o seu ser na terra, o homem terreno, o homem da terra. Essa é a forma que é, o homem da terra. E então ele fala daquele homem que tem o seu ser em Cristo. Agora, o homem da terra é a criatura que não está debaixo da lei de Deus, nem realmente pode estar como um ser humano. Se estivermos debaixo da lei de Deus, ou na proporção em que estivermos debaixo da lei de Deus, não estamos envelhecendo, não estamos adoecendo, não estamos morrendo. E quando chegar o dia para a nossa transição, será uma coisa natural. Porque para todos nós chega um tempo de deixar esse plano de consciência e entrar no invisível. Não é esperado que pessoa alguma permaneça na Terra para sempre. É verdade que através das eras tivemos um homem que alcançou uma idade entre 600 ou 700 anos na Terra. E é também verdade que se sabe que alguns outros chegaram a 200 ou 300 anos. Todavia, isso dentro de centenas de bilhões que têm estado sobre a Terra. Existe registro apenas de aproximadamente uma meia dúzia no último século. Assim, não tenha algum sonho tolo de permanecer na Terra por 200 ou 300 anos. Agora, isso não impede a possibilidade de que algum de vocês possa fazer isso. Mas para o resto de nós, pelo menos não vamos perder tempo com sonhos tolos. Vamos ficar satisfeitos de que quando chegar o tempo para a transição, que pelo menos possamos fazer isso
sem ficar por aí desesperançados, desamparados, inválidos, ou que nossas famílias fiquem quebradas para nos manter. Agora, é possível chegarmos aos 60, 70, 80 e, em muitos casos, aos 90 e fazer isso em perfeita saúde, com todas as nossas faculdades. Conheci umas poucas pessoas que fizeram isso. Porém, se isso acontecer, vai acontecer por conhecermos Deus corretamente. Vai acontecer por fazermos a transição do homem da terra para aquele homem que tem o seu ser em Cristo. Vai acontecer por fazermos conscientemente a transição para a nossa identidade espiritual. E o primeiro passo para fazer essa transição, e naturalmente o primeiro passo é sempre o mais difícil, o primeiro passo é aprender a não julgar segundo as aparências. Em outras palavras, não se alegre quando ver um ser humano saudável e não fique triste quando ver um doente, porque em ambos os casos está testemunhando uma ilusão. O que quer que veja com seus olhos e, independentemente de como vê, não é a realidade do ser. O simples fato de que podemos estar olhando para um homem bonito ou para uma linda mulher não testifica daquilo que está acontecendo em suas consciências, ou até mesmo do que pode estar acontecendo com seus corpos. E por outro lado, podemos algumas vezes testemunhar uma pessoa doente ou uma pessoa pobre que está chegando mais perto da imagem espiritual do que a saudável, porque aqueles com os problemas mais pesados têm uma maior necessidade de cavar internamente e fazer a transição para a percepção espiritual. Agora, uma das razões por que temos tão poucos curadores em nosso trabalho, pelo menos tão poucos no tempo presente, é porque nosso trabalho de cura somente começa quando o indivíduo aprendeu a não julgar pelas aparências, não se alegrar com a saúde e não lamentar a doença, mas a olhar através de ambas para a realidade. Agora, quando o nosso pensamento está no nível de reduzir a febre de alguém, ou os tumores de alguém, ou quando os nossos pensamentos estão no nível de empregar o desempregado, ou conseguir suprimento para aqueles que estão em falta, estamos na cena humana, simplesmente tentando consertar a ilusão, simplesmente tentando consertar aqueles que já não estão debaixo da lei de Deus e mesmo depois de estarem saudáveis, ainda não estarão debaixo da lei de Deus. Nosso trabalho lida com isso. Deus constitui o ser individual. Deus constitui o seu ser. Porém, não posso ver isso com meus olhos. Portanto, não tenho interesse no quadro que vejo. Nem posso ouvir com meus ouvidos. E o simples fato de que você diz, eu tinha uma dor e obrigado, ela não está mais aqui. Isso não me convence de que você é um ser espiritual. Isso simplesmente me diz que temporariamente você está um pouco mais saudável do que estava antes. Isso não tem significância em sua vida espiritual de forma alguma. E na realidade é apenas o primeiro passo.
E enquanto a maioria dos estudantes me diz o exato momento em que a dor ou tumor desapareceu e diz que agora está bem e me envia um cheque e diz: o trabalho terminou, muito obrigado. O que gosto mesmo de ouvir é: agora que tirei isso do meu caminho, vou começar a jornada verdadeira e me estabelecer em minha identidade espiritual. Porque agora não tenho dor, agora não tenho falta, agora posso realmente dedicar meu tempo e atenção para encontrar Deus. Penso que uma das experiências mais tristes que surge na vida daqueles que têm estado nesse trabalho por tantos anos quanto eu, são as chamadas que nos chegam de curadores e professores que têm estado no trabalho por anos e anos e anos. E então, de repente, encontram-se numa situação tão difícil quanto aqueles que nunca ouviram sobre metafísica. E então você se questiona: em que resultou todos esses anos, se não envolveu nada mais do que estar saudável hoje em lugar de em dor ontem? O que foi alcançado na vida, se passou toda a vida sendo um médico metafísico, um curador, simplesmente transformando doença em saúde ou um sentido temporário de falta num sentido temporário de abundância? Enquanto esses anos deveriam ter sido usados para trazer uma transição, para fazer a transição. Agora eu sei que, enquanto estamos numa situação crítica de doença, ou falta, ou infelicidade, não é uma questão simples nos preocuparmos se vamos ou não alcançar Deus. Precisamos, pelo menos, ficar livres dessa dor, falta ou infelicidade. Eu compreendo isso. Mas também sei que, no momento em que a parte mais aguda de nosso problema houver passado, deveríamos começar a buscar o princípio da vida, a causa, e não apenas nos alegrar com esses efeitos muito pequenos, que são todos muito comuns depois de 90 anos de cura metafísica na Terra. Eu não vejo como qualquer pessoa nesse trabalho pode se gloriar muito na cura, sabendo quantas curas maravilhosas temos testemunhado com todos os diferentes professores e ensinamentos do mundo metafísico por esses últimos 90 anos. Por que se preocupar com elas? Por que se gloriar nelas? São tão comuns como sopa sobre a mesa. Porém, aquilo com que a pessoa deve se preocupar é o que realizou a cura, o que fez com que acontecesse e como podemos sair e fazer o mesmo. Porque esse é o segredo. Vá e faça o mesmo. Não é suficiente se alegrar com a cura, porque uma vez que compreenda a natureza do trabalho de cura, como tem sido revelado em nosso trabalho, vai descobrir que a cura não é difícil. Algumas vezes é demorada, mas isso não significa que é difícil. Significa que temos coisas em nossas consciências que ainda não foram resolvidas, que devem ser resolvidas antes que a cura visível possa acontecer. E isso não significa que existe algum pecado em sua consciência ou alguma falta escondida. Normalmente é algum estado de ignorância, alguma coisa sobre a qual você não está iluminado. E até que esteja, os efeitos ilusórios continuam, os efeitos maléficos continuam. Portanto, o fato de que algumas curas demoram a acontecer não é de muita importância. Na verdade, é melhor que demorem a acontecer do que
acontecer apressadamente sem nos trazer alguma luz sobre o princípio por trás das mesmas, ou acontecer antes que haja uma mudança de consciência dentro de nós. Então, o simples fato de que algumas curas parecem ser prolongadas não deveria perturbar o estudante. O fato de que algumas curas não acontecem tão rapidamente quanto gostaria, muito frequentemente lhe trará grande alegria no final, porque o intervalo tornou possível que não ficasse preocupado com o efeito, mas que saísse e aprendesse sobre a causa e fizesse da mesma forma. Agora aqui estamos com princípios que realmente fazem acontecer curas maravilhosas. E é somente por causa disso que, em 14 anos, o Caminho Infinito foi capaz de se espalhar pelo mundo e ter seus livros publicados nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Holanda, na Alemanha, na Suíça e agora no Japão. Somente por causa das curas. Não teve propaganda, não teve promoção, não teve financiamento. Tudo aconteceu simplesmente pelas palavras sobre a cura que se espalharam pelo globo. Assim, a cura não é uma coisa tão difícil. Porém, a cura sem a compreensão do que a faz acontecer deixa a pessoa na mesma posição que estaria se fosse ao médico e fosse curado. E na semana seguinte, outra coisa aparecesse que precisaria ser curada. E então, na semana seguinte, ou alguns meses depois, alguma outra coisa apareceria para ser curada. Nosso trabalho, então, é fazer com que a cura aconteça para que possa saber que por trás desse trabalho existe um princípio. E esse princípio é um princípio espiritual que realmente funciona e opera num nível muito prático, que é produzir harmonia onde antes havia discórdia. Então, havendo chegado até aqui, esse trabalho deve levantar um grande interesse no estudante sobre o que faz a cura acontecer. Por que poderia você fazer com que a cura acontecesse? Desde que, como o mestre diz, eu sou um homem como você é, somos todos o mesmo em nossa humanidade. A única diferença é o grau de iluminação espiritual que acontece dentro de nós. Muito obrigada.